histórias começam muito antes do primeiro passo. A Maíra Design nasceu de um legado familiar, de um sonho que insistia em crescer. Em 2003, quando eu fiz o curso de design de interiores, tudo mudou. A loja dos meus pais, que era antigo feirão dos móveis, trabalhávamos apenas com móveis populares. Mas algo dentro de mim dizia que podíamos ir além. Então decidi transformar, agregar beleza, decoração e personalidade. A partir dali, a loja evoluiu e a Maíra Design nasceu. O curso me abriu portas, começamos a trabalhar com a linha média, móveis mais elaborados e também decorações. Aos poucos, nosso estilo foi tomando forma e nossa identidade também. Cada conquista tem sua história e da Maíra Design foi construída pilar por pilar, literalmente. Construímos a primeira parte de baixo da loja, mas dentro de mim algo me dizia que precisava ser maior, que a gente precisava sonhar alto. Foi quando decidi colocar pilares para subir o prédio. E esse sonho nasceu na pandemia. Enquanto o mundo parava, nós trabalhávamos. E o que parecia impossível aconteceu. Deus ainda mandou o elevador, algo que nem fazia parte dos meus planos. Foi muito esforço, mas foi uma vitória. O sonho cresceu mais uma vez e a segunda loja foi inaugurada na Avenida Brasília, com uma curadoria de móveis de design, linhas assinadas e peças de alto padrão. Quando abrimos a segunda loja, percebi que todo aquele esforço fazia sentido. Hoje entregamos em toda a região, Três Lagoas, Andradina, Birigui e seguimos crescendo. Então, a Maíra Design não só vende móveis, entrega vida, entrega sonhos, entrega lar. Eu acredito que a gente precisa amar o que faz. Quando você trabalha com amor, tudo dá certo. Eu sou muito feliz com a nossa história. Maíra Design. Uma trajetória construída com dedicação, fé e amor pelo design. Uma marca que nasceu da coragem de transformar e que continua inspirando os lares por toda a região. Maíra Design, transformando sonhos em ambientes que inspiram. Fala, pessoal! Muito boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Sala. Estamos começando aqui, eu, Keila Reginaldo. E eu, Daniele Sanches, para mais um episódio do podcast aqui com vocês, né, amiga? Isso aí. E hoje, cenário novo, gente. Galera. Aqui, ó, Maíra Design. E hoje esse episódio é em oferecimento a ela, porque aqui tá esplendoroso, né? Isso e mesmo. claro que o nosso convidado de hoje merece estar aqui nessa temporada e estreando, né, amiga, esse cenário, Isso né? aí. Com certeza. E hoje nós vamos também, além desse link aqui que você vai receber, né, com a gente, dos nossos apoiadores também, você vai seguir a Maíra Design e os demais apoiadores do podcast de Papo de Sala. E hoje nós queremos também agradecer os nossos apoiadores Standard. Hoje é em oferecimento a Maíra, mas nós temos mais apoiadores que nos acompanham por aqui. Casa de Rações Recanto dos Pássaros, Farmácia Medifarma, Cursos Super Professores, Absoluta, Juliana Araújo Beauty, Beatriz Mantovani Beleza Feminina, Biototal 5 Academia Delas, Biototal 5 Academia, Agência Vísima, Terceirize Finanças, C3 Empreenda Escola de Negócios, Elaine Pistores, pães, bolos caseirinhos, salgadinhos para festas. Gente, tá incrível hoje a entrega da Elaine aqui, hein? Grupo Ao Invest, Doutora Paula
Ferreira, Estética Avançada, Nutrifit, Valparaíso, Supermercado JP, Aquavita, Lucas França Treinamentos, Pacioli Assessoria Contábil, VNX Nutrition, Estúdio Josiane Moreno, Construcap Construtora, Move Automação Residencial e Maíra Design aqui com a gente. Muito legal, né, gente? Olha, vocês acham, né? Me incumbiram aqui de apresentar o nosso convidado de hoje. Olha que missão que me deram. Vocês vão entender. Quem acompanhou toda o que a gente postou já sabe, né? Mas a gente vai, então, para essa apresentação. A gente sempre prepara aqui uma apresentação comovente, que é para a gente já iniciar aqui do jeito que a gente gosta, né? Agradecer mais uma vez a Maíra Design, que agora traz essa repaginação, né, para o podcast. Relembrar é sempre importante, né? E a gente, com muita gratidão, inicia aqui. Então, nós vamos conhecer a história de um homem que nasceu numa cidade pequena, mas decidiu sonhar grande. Diretamente de Birigui, no interior de São Paulo, surge a trajetória de um investidor e visionário que iniciou sua jornada como tecnólogo em calçados e transformou o conhecimento em oportunidades. Com mais de 20 anos de atuação no continente asiático, ele se tornou fundador e acionista de empresas de sucesso no Brasil e no mundo, diversificando seus investimentos em áreas como calçados, tecnologia e agricultura. Reconhecido por sua visão estratégica e capacidade de inovação, sua empresa está presente em mais de 42 países, expandindo mercados e levando o nome do Brasil para além das fronteiras. Ele faz também parte da China Connect, onde atua nas relações internacionais na área comercial, contribuindo diretamente para conectar empresários brasileiros ao mercado chinês, levando pessoas para a China para aprender, na prática, como comprar, negociar e fazer negócios, com segurança e inteligência. Mas por trás do empresário, existe um pai do Ricardo, do Tiago e do Davi. Uma família que carrega valores, disciplina e exemplo. Seu filho Ricardo Grácia Filho é piloto profissional de kart, tricampeão brasileiro, e uma prova que legado se constrói com presença e inspiração. Em 2020, sua trajetória foi reconhecida com o título de Empreendedor do Ano, consolidando a sua história marcada por trabalho, coragem e visão de futuro. Entre seus projetos está o Speed Park, cartódromo mais moderno e completo da América Latina, um espaço que representa muito mais que velocidade, representa sonho realizado, porque sua história nos ensina uma coisa simples. Não importa como você começa, importa até onde você decide chegar. Com vocês, Ricardo Grácia. Quase chorei aqui, viu? Faltou pouco. Com sucesso. Falou de trabalho, falou de filho. Obrigado, Keila. Obrigado, Dani, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma emoção, fiquei emocionado mesmo. Vocês conseguiram mexer com meu coraçãozinho de gelo. Tá, obrigado, estou muito feliz. Espero poder contribuir com todas as pessoas aqui que vão estar nos assistindo, né, que estão nos assistindo, que possa realmente a gente compartilhar os conhecimentos. Obrigado, viu? E parabéns, está lindo o lugar, parabéns, a decoração maravilhosa, muito legal, estou muito feliz mesmo. E a gente que agradece a sua presença aqui, a sua disponibilidade, porque para nós é muito importante, né, ter uma figura que representa o Brasil em tantos lugares, né, um empreendedor de sucesso que respeita as pessoas. E esse é um dos valores aqui do podcast e é por isso que você está aqui. E eu estou muito contente porque a iniciativa de vocês, eu conheço a iniciativa de vocês desde lá do comecinho, né? Sim. E a gente vê essa evolução, o crescimento, e isso dentro da nossa região, que não é uma região tão fácil de se fazer as coisas. Vocês são desbravadoras, então parabéns, viu? Continuem, não persistem, não desanimem, não desistam. Com certeza. Obrigada. A gente trouxe um pouquinho da sua história aqui, mas traz um contexto para nós, né? Do Ricardo lá, filho, e que veio até aqui, e que hoje vai trazer esse contexto para nós aqui de empreendedorismo tão grande. Legal. No nosso Brasil. Contar um pouquinho da história de como a gente começou, né? A gente começou a nossa indústria de calçado, mas eu morava nos Estados Unidos, fazia intercâmbio pelo Rotary, tinha praticamente 18 anos, e aí eu voltei para o Brasil depois de um ano de intercâmbio lá. Quando eu cheguei aqui no Brasil, meu irmão mais velho estava se formando em veterinária. E aí a cidade nossa, Birigui é uma cidade que é a capital sul-americana do calçado infantil. Tinha muitos amigos do meu irmão, que é mais velho, 4 anos, tendo muito sucesso com fábrica de sapato. E também como vendedor de sapato. Então meu irmão falou assim, cara, eu vou vender sapato, porque ser veterinário não está dando grana. Quem sabe vendendo sapato vou ganhar mais grana. Começou, trabalhou aí uns 3 meses, aí decidiu que, não vou ficar na estrada.
vou montar uma fábrica. Aí falou pro meu pai, eu quero montar uma fábrica. Meu pai falou, então chama seu irmão para ser seu sócio, porque fábrica de sapato não é tão simples. E você precisa de alguém que gosta de inventar, de mexer, Eu sou daqueles caras que compravam uma bicicleta, mas no final do ano você tinha duas, de tanta coisa que eu ia mudando nela, né? Então eu gosto muito dessa parte de fazer, criar, experimentar. E aí o meu pai falou, chama ele. E aí meu irmão me chamou, eu falei, Sérgio, cara, eu estou estudando para ser engenheiro químico, não estou pensando em ter fábrica de sapato, não, mas vamos ver. Então, aí, no final das contas, eu falei, sabe uma coisa, vamos embora, vamos fazer. Aí eu falei, então vamos dividir já, cada um faz o quê? Aí eu peguei a parte de design industrial e a parte industrial e recursos humanos. Meu irmão ficou com vendas, financeiro e administrativo. E começamos no fundo de casa, fazendo 7 par por dia. E foi dando certo, a gente sempre foi fazendo coisas inovadoras. Hoje a Kid, graças aí a todos os anos de trabalho, todas as equipes que estão lá e passaram por lá, a gente produz um par a cada 3 segundos. Então, é duas fábricas, uma em Birigui e uma em Três Lagoas, exporta para 42 países, como a Keila disse. E assim, é a marca hoje mais inovadora do mercado infantil. Então, a gente tem uma felicidade muito grande desse DNA ter persistido por 35 anos, né? São 35 anos de estrada já. E dali que saíram as outras empresas. Então, foi assim que a gente nasceu, né? No fundo de uma casa, na Vila Maria, em Birigui, fazendo 7 par por dia. Uau! E eu me recordo quando meu filho teve o primeiro desejo dele de ter um tênis com luzinha, gente. Que legal. E a gente achou lá, né, para comprar pra ele. Vamos até Birigui, né, aqui de Valparaíso, em Birigui, para comprar. E eu falo que são sonhos construídos para as crianças, né? Sim. E isso não se perdeu. Isso é bem legal a gente ver, porque apesar de toda a inovação que está tendo, né, e mudanças culturais, a essência da criança na Kids não foi perdida, né? Exato. Isso é mais legal. A gente sempre pensa, quando a gente desenvolve um calçado, que o calçado tem que fazer alguma coisa. Ele não pode ser simplesmente um buraco para enfiar o pé, né? Então ele tem que fazer alguma coisa. Ou ele vai proteger teu pé, te gerando mais conforto e também saúde. Então nós temos aí 12 tecnologias de saúde. Lançamos agora recentemente, né? O Brasil são 66 crianças que desaparecem por dia. Nós lançamos o primeiro tênis rastreável, então um tênis que tem um chip de localização. Então isso tudo, o que me motivou, me inspirou, foi a China, né? A China me trouxe muito dessa parte inovadora, né? Porque lá, o que está acontecendo hoje no mundo, eu conheço há 30 anos, né? Quando eu fui lá pela primeira vez. Então isso veio como DNA comigo e eu levo isso para a empresa, né? Então até não é muito fácil, porque a velocidade do chinês não é a mesma que a nossa, né? Então, a gente tenta implantar isso aqui. É difícil, né? Já foi bem desbravado, né? Mas eu falo para inovar e as pessoas entenderem a importância dessa inovação estando aqui, né? É um grande desafio, né? Mas é uma coisa interessante, Dani, que você falou. Eu já tive alguns problemas nesse sentido. Às vezes eu trouxe algumas coisas muito antecipadas. E eu cheguei aqui e não consegui implantar. Porque estava muito cedo. Aí, depois de 2, 3 anos, eu tirei da gaveta de volta e falei, bom, agora dá para lançar. Porque a gente estava realmente, como você disse, a população não acompanhava. Então, isso acontece ainda hoje. Diminuiu essa distância, mas ainda acontece, né? Então, tem coisas que a gente tem que aguardar, viu lá, traz para cá, segura um pouquinho, depois sai fazendo. Top. Muito doido, né? E já começando falando, então, hoje o tema nós vamos falar sobre a China, né? Um cara que entende e para quem conhece esse mercado, tem interesse ou algo do tipo, esse episódio é para você, né? Aproveitar para você que não nos segue ainda, ou no Instagram, nós estamos também no TikTok, no Spotify e aqui no YouTube, né? Onde a gente lança os nossos episódios, a cada 15 dias estamos aqui, então se inscreve no canal e continua com a gente sempre traz conteúdos para você aprender e evoluir junto com a gente. Já, também por curiosidade, você contou aí a história da Kid, né? Como é que começou essa história, né? A gente fala da China, tem um quê de mistério, um pouco de medo, de admiração também. Sim. Mas como é que começou isso? E como é que você vê hoje essa trajetória? O que aconteceu assim, né? A gente era muito pequeno, né? Então a gente não tinha... Imagina, no fundo de casa, meu pai é bancário, minha mãe é professora, tinha grana para montar uma fábrica, né? E aí a gente montou muito pequenininho mesmo. E aí era muito difícil de vender. É muito difícil abrir mercado, muito difícil colocar uma marca nova. A gente sempre pensou grande, a gente sempre pensou que a gente ia ser grande, desde o primeiro nome, que Kid é criancinha em inglês, né? Então vamos ser uma marca internacional. Mas dentro disso a gente sempre sentiu a dificuldade de não conseguir vender. E
mercado fechado, né? Então, eu uma vez indo para São Paulo, eu e meu irmão, um Chevette da minha mãe emprestado, né? Para os mais novos, Chevette é carro, viu, turma? É um carro, tá? Eu não entendi também. Eu pergunto, que isso, tio? É um carro, Chevette, né? Não era 4 portas, era só 2, né? Não tinha vida elétrica. Então, a gente indo para São Paulo comprar matéria-prima, porque a gente não tinha grana para comprar matéria-prima dos fornecedores, comprava de atravessador no Brás, né? Então, a gente ia com o carro, comprava as coisas no Brás e vinha embora. E aí, eu... ouvi falar sobre, no rádio tocou uma propaganda da Turma da Mônica e tal, e aí meu irmão falou, cara, será que tem sapato da Turma da Mônica? Eu falei, cara, não conheço, nunca vi em loja, vamos na loja? Aí fomos na 12 de outubro, uma rua só de loja, e a gente viu lá que não tinha. Aí eu pesquisei, não tinha internet na época, você tinha que pesquisar através de ligação telefônica, com quem que tá a marca e tal, e eu descobri que a marca estava congelada numa fábrica, mas talvez seria possibilidade. Aí o que eu fiz? Eu liguei para Maurício Souza, né? Como se fosse uma fábrica, né? Falei, olha, é daqui e tal. E eu gostaria de fazer licenciamento da Turma da Mônica. Tal. Aí, não, mas já está licenciada com a empresa tal. Falei, não, mas a empresa está segurando na geladeira para não soltar, para ninguém pegar, porque ela tem uma outra empresa, marca infantil, então ela está... mas como é que você sabe disso? Não, então a gente estudou o mercado. Falei, então, peraí. Aí chamou uma pessoa, que é o diretor, aí eu atendi, falei com o diretor no telefone, ele chamou a gente para ir lá. Encurtando a situação, né? Eu, na reunião com ele em São Paulo, ele perguntou, eu levei os desenhos, ele perguntou quanto tempo eu demoraria para fazer a amostra. Eu falei, uns 15 dias. Ele falou, então daqui 15 dias eu vou visitar a fábrica. Eu falei, vixe, ferrou. Ah, fábrica. No fundo de casa. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Né? Mãe, põe água no feijão aí que vem visita. Então, assim, o que a gente fez? Né? Voltei para Birigui, falei, Sérgio, relaxa que tem 500 quilômetros para a gente ficar pensando. Né? Naquela época, Chevette, 10 horas de viagem. Então, aí, o que aconteceu? Vindo de lá, eu falei, cara, é o seguinte, eu vou fazer as amostras antes, a gente liga para ele e a gente vai para São Paulo e mostra as amostras e tentar fazer com que ele não venha aqui. Deu certo. Eu liguei, falei, seu Bonfá, tá prontas as amostras. E nós estamos indo para São Paulo, você acredita? Tem que ir para São Paulo. Não, passa aqui, traz aqui. E nisso nós ficamos 8 anos licenciados. Nossa, nessa mesma época, eu estava estudando no Senai de Franca. Então, eu vinha para Birigui só de fim de semana, na verdade. Eu estudava tecnólogo em calçado em Franca. E eu fui numa palestra. E quando eu fui na palestra, um cara foi falar de China. Da Azaleia Calçados. Foi falar de China, não sei o que de China, não sei o que de China. Acabou a palestra, o que eu fiz? Eu levantei, fui no cara e falei assim, eu quero ir para a China com você. Ele falou assim, cara, você quer ir para a China comigo? Meu, não dá para ir para a China comigo, entendeu? Eu sou funcionário da Azaleia, como é que você vai para a China comigo? Eu falei, não, eu preciso ir para a China com você precisa me dar um jeito de eu ir para a China. Aí o que aconteceu? Ele falou, tá o telefone da minha diretora, você vê com ela se ela vai te levar para a China. Então, aí liguei para ela não me levou para a China naquela época. Não conseguimos. E a gente estava tentando negociar o contrato da Turma da Mônica no meio tempo. Bom, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Fechamos o contrato da Turma da Mônica e conseguimos a viagem para a China com ela. Ela deixou eu ir. Nossa. Aí eu falei para o Sérgio, está resolvido o problema, nós vamos produzir sapato na China. O dólar era 1 para 1. R$1, $1. Né? Você imagina, hoje o dólar é 5,30, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, estou indo para a China, vou ver quanto custa essa sandália lá, nós vamos produzir lá. Ah, beleza, Ricardo, e dinheiro? Bom, aí é outro problema. Agora nós vamos arrumar o dinheiro para comprar o sapato de lá. Aí fomos meu pai. Falei, pai, nós precisamos de tanto. Eu falei, vocês são loucos? Nós precisamos de tantos R$1.000. Não tenho. Então, pai, ajuda a gente. Financia a casa. Entendeu? Financia a casa. Ah, filho, é a única casa que a gente tem. Não, financia a casa, nós vamos te devolver a casa. Fica tranquilo que eu te devolvo a casa. Faz um financiamento, mas faz longo, não faz muito curto não, que não vai demorar um pouco. Mas o que vocês vão fazer? Não, nós vamos para a China. Vou para a China comprar sapato para vender aqui. Mas vocês são loucos? Não, confia. Confia que vai dar certo. Aí eu fui para a China, arrumamos dinheiro, né? Fui para a China. Voltei da China, fizemos os negócios, compramos sapatos, assinamos o contrato. Nós ficamos 8 anos licenciados da Turma da Mônica. Eu trazia em média 6 caminhões por semana da China de sapato, naquela época. Então, eram 6 carretas que embarcavam toda semana na China, vindo para cá, e a gente distribuía a Turma da Mônica aqui no Brasil. Então foi assim que a Kid nasceu. Aí a gente conseguiu alavancar e crescer, e sempre fazendo produto diferenciado, até que o dólar explodiu, né? Porque o nosso país, essa questão do dólar não é uma segurança para ninguém. Saiu de 1 para 1, foi para 2,80 para 1, praticamente triplicou o valor. Aí eu tive que desmontar a operação toda. Só que aí a gente tinha caixa para montar a fábrica no Brasil maior. Foi quando a gente aumentou o tamanho da fábrica. Então, são histórias, né, que podem inspirar alguns que estão pensando em dificuldade,
Eu acho que dificuldade faz parte do processo. A gente tem dificuldade todo dia, né? Então, todo dia você vai ter que enfrentar uma dificuldade, de maneira que você olhar ela pode ser uma oportunidade, né, camuflada em forma de dificuldade, que vai te fazer mais forte. Então foi isso que a gente fez, né, e construiu esse caminho e deu certo. Ô, Ricardo, é tão legal ouvir essa história assim, mais a fundo, né? Porque a gente conhece a empresa, conhece um pouco você, né? E segue nas redes sociais e não tem a ideia, né? Do tamanho do caminho que se chega, né? E hoje, falando sobre China, a gente está falando sobre negócios, futuro, né? Desbravar coisas novas e levar isso para o mundo, né? Ser referência. E o quanto a gente tem isso aqui muito próximo da gente. Claro. O quanto estar nos ambientes certos, né? Como você trouxe. E a gente vai trazer isso aqui também para o pessoal conhecer os trabalhos da China Connection, né? Porque, gente, é estar nos lugares certos que as coisas acontecem. Exato. E acho que uma das características mais fortes que você trouxe foi a coragem. E aí, olhando para a China, né, qual é, na sua visão, né, qual que é a principal características e atitudes do país que fizeram com que ela crescesse tanto, né, e chegasse a tantos lugares como ela está hoje, desbravando tantos empresários, né, levando negócios, estando tanto à frente do mundo, né, de tecnologia. E olhando para isso, eu queria que você fizesse uma analogia, né, com o empreendedor hoje do Brasil, que ele precisa ter esse olhar. Eu tenho duas visões bem complementares. Eu vou dizer a primeira no sentido seguinte. O sucesso da China hoje, ele não foi construído hoje. Ele foi construído com planejamento, principalmente um planejamento na base da construção educacional, capacitação da população. Então a China escreveu claramente os caminhos que ela queria percorrer, e esses caminhos realmente foram todos eles investidos através do governo para que construísse. Então, as escolas, o ensino, a qualidade do ensino, as universidades, a qualidade das universidades, a formação técnica desses universitários, a industrialização, o que as universidades tinham que olhar como foco. Então, a China ela saiu de um país que era made in China, né, que o produto era considerado ruim, sem qualidade, e foi para uma situação do create in China, ou seja, criado na China. Então hoje você está com um tablet fabricado na China, estamos com um microfone fabricado na China, estamos com um robozinho aqui de IA fabricado na China. Então esse made in China passou a ser create in China. Então isso foi uma situação de base governamental. O governo fez a tarefa de casa certinha. E ele estruturou o país para isso, né? Porque na China, a costa da China, ali, ó, a parte do litoral, é onde tem as empresas. O interior não tem, está indo agora para o interior. Então, primeiro ele desenvolveu. Né? A gente tem um grande porto no Brasil, que é Santos. A China é inacreditavelmente o maior local de concentração de portos do mundo. Né? Então, fala que o Brasil tem um porto. A China tem milhares de portos. Milhares não, centenas de portos ali estruturados e fazendo o trabalho. Né? Então, é isso que a gente vê. Ela se preparou para ser o que ela é. E agora ela está se preparando cada vez mais, porque agora é uma engrenagem que não para de rodar. Né? Já a cultura chinesa, ela também está passando por essa modificação. Então, sim, vamos pegar um empresário alemão e um empresário chinês, se os dois fossem inventar o paraquedas. Eu falo essa história para todo mundo. Como é que o empresário alemão inventaria o paraquedas? Ele pegaria o pano, testaria o pano, pegaria a cordinha, testaria a cordinha, colocaria uma pedrinha, um pequenininho, soltaria, testaria, pega um maiorzinho, soltaria. Aí ia subir no avião com um paraquedas com uma pedra amarrada nele, soltaria. E aí depois ia para de repente um cachorro para testar, deu tudo certo, abriu, tal, né, num cobaia. E aí sim vai para um ser humano, né? Aí o chinês não, ele junta um pano, junta a corda, sobe no avião e pula. E aí vai construindo paraquedas conforme vai caindo. Puf, morreu um chinês. Oh, o segundo, isso aqui foi até onde? Foi até aqui. O segundo pega onde o primeiro parou e dá sequência. O que eu quero dizer? O chinês experimenta. Ele faz muito por experimentação. Como ele tem dinheiro para fazer, é diferente de nós empresários brasileiros que vivemos sempre ali na corda, né? Em virtude das dificuldades que tem o país. O empresário chinês não, ele tem mais condições, né? São mais condições que são dadas para ele para que ele possa experimentar mais. E ele experimentando mais, ele inventa mais coisas. Ele acerta mais coisas, porque aí tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto, ele vai aprimorando no caminho. Hoje o trem bala que anda a 350 por hora, ou a 250 por hora, ou a 450 por hora, a China tem lá 32 mil quilômetros de trem bala.
Então, é isso que eu falo, né? Eles realmente experimentam, testam, fazem. Então, essa é a diferença. Eu acho que eles têm uma capacidade de testar muito grande. E aí eles vão acertando. Tá? Conforme os erros vão acontecendo, vai aprimorando. E a gente não testa tanto, não tem tanta disponibilidade para fazer. Então, essa cabeça do empresário chinês, entendeu? Então, aí eles estão indo muito para a parte de inovação, né? Coisas que a gente não viu. Ô, Ricardo, ao que você atribui essa sua, não só a palavra, o pé da letra mesmo, a palavra que a Dani trouxe, a coragem, mas assim, o fato de não titubear, porque a gente vê, mesmo diante de tanto conhecimento que a gente tem acesso, a gente vê empresários com muita dificuldade, muitas vezes no básico de saber como enfrentar as coisas, às vezes como empresas fechando com menos de 3 anos, que é uma métrica, né? Sim. Ao que você atribui o fato de persistir uma cultura que você tinha familiar ou algo que você desenvolveu na personalidade, você ali? Como que é isso? Eu trabalho muito, né? Eu amo trabalhar, eu trabalho até mais do que talvez precisaria, né? Mas o meu ponto de vista hoje, para ser empresário brasileiro, ele tem que estar muito bem estruturado com os controles e muito bem capacitado com as suas equipes. Então, nas minhas empresas tem treinamento constante. Então, na KID é obrigatório a gente fazer treinamento mensais por setor, a gente lê livros, né, constante, um na sequência do outro. A gente tem os treinamentos que a gente chama Nossa Empresa, que aí todo mundo participa. A gente tem as matinais de direcionamento toda segunda. Então, é uma cultura dentro da empresa diferente da cultura fora da empresa. Né? Então, principalmente agora que o mundo está muito mais simples, tudo está na palma da mão, né? As pessoas pensam que é dar um reset e consegue começar de novo. O empresário não consegue dar um reset e começar de novo. Ele não pode errar. Então, hoje, a minha visão é que para isso, você tem que ter não só a coragem, mas uma capacitação muito grande e, na verdade, enfrentar o problema. Porque a gente costuma dizer que qualquer problema que você enfrentar, você vai resolver. Né? Vai resolver. Talvez não consiga a solução que você gostaria, mas que você vai encontrar uma solução, vai. Então, não pode fugir do problema. É enfrentar ele, encontrar, concentra e hoje o mundo é muito disperso, a gente tem muitas distrações. Né? Então, na KID, por exemplo, a gente entra para uma reunião agora, né? Nós estamos com uma política muito clara, sem foco de celular. Vamos lá, turma, senão a gente não concentra no que a gente tem que resolver. Tá? Acabou a reunião, pode pegar. Então, são detalhes, né, que a gente vai ter que ir se adaptando para enfrentar. Enfrentar. E a geração nova, ela tem uma certa dificuldade de enfrentar. Então, acho que assim, nossa responsabilidade como pai é fazer filhos e filhas com coragem de enfrentar problemas, porque problemas é parte do cotidiano. Sim. Entendeu? Então, acho que aí que é o ponto. Acho que nasce em casa. Sim. A criança chinesa, ela é treinada na escola a não questionar até a 4ª série. Não pode questionar. Ali ela está para aprender e assimilar. Aí depois ela pode começar a questionar, mas isso é um autoritarismo. Não. É um ensinamento a ouvir, a aprender, a respeitar. Uma vez tem uma passagem muito interessante que eu fui conversar com uma pessoa de mais idade e ela falou assim para mim: Ricardo, seu país é engraçado, né? Falando do Brasil chinês. Eu falei, por quê? Porque é o único país do mundo onde os jovens não gostam de pedir conselhos para os mais velhos. Eu falei, mas quem te falou isso? Não, a gente sabe que é assim. Eu falei, mas e aqui na China? Na China a gente é conselheiro o tempo todo dos mais jovens. Os mais jovens nos procuram para saber o que eles acham, o que a gente acha daquilo que eles estão passando, fazendo, vendo. Então, eu acho que isso também a gente pode aprender um pouco com eles de, né, fazer com que a experiência de quem já passou sirva para quem está vindo. Aí vai errar menos. Vai errar menos. E assim, básico mesmo, né? Família mesmo. A gente vê, eu e a Dani somos mães também, a gente vê no meio familiar que há essa necessidade de, às vezes, cultivar o básico mesmo, né? Nem nada tão, digamos assim, essa coisa do respeito, que o óbvio que tem que ser dito, né? Sim. É o respeito até uma certa idade, no sentido esperar a sua vez, né? Isso. Assim, um problema aqui, o tédio de não fazer nada, não pode, não vai, não vai usar isso, não vai brincar agora disso, agora é o trabalho da escola, coisas simples, claro, né? Que a gente precisa dizer aqui por um motivo banal, que as pessoas se esqueceram, né? E a gente vê isso mesmo em várias coisas. A Dani também, né, é líder, tem mais propriedade para falar também. Eu acho bem legal quando você traz isso, porque eu falo assim, faz parte do nosso tema também, né? Olhar para isso. O
O empreendedor que quer inovar, ele tem que olhar primeiro para sua equipe. Porque a Claro. equipe primeiro tem que comprar a ideia, né? Claro. E aí é ela quem vai fazer com que esse resultado venha. Traz um pouquinho mais sobre esses detalhes de como você trabalha a sua equipe, de como você traz uma nova ideia. Porque quando você vai trazer algo novo, antes dele ser fabricado, a sua equipe tem que acreditar. Sim. E aí, quando a gente olhando para a China Inovação e traz isso para o Brasil, como o empreendedor tem que trabalhar isso na base para que esse negócio realmente traga o resultado que ele espera e almeja. Eu acho que tem uma diferença entre a situação no seguinte sentido. Você tem que tomar um cuidado. Quando você está mandando, a probabilidade de não ter sucesso é uma coisa. Quando você está inspirando as pessoas, a probabilidade de ter sucesso é total. Então você tem que ser um líder que inspira. Que as pessoas olham e falam assim, cara, esse cara tem atitudes de valores, esse cara tem realmente ideias concretas que podem gerar sucesso e tem casos que ele defendeu que deu certo. E também tem casos que ele fez e não deu certo, mas ele assume que não deu certo. Que também é muito importante. Quando a gente assume que não deu certo, ou um erro, quem está te olhando fala, bom, ele sabe assumir quando ele erra. Então isso também é uma grande diferença. Então aí a equipe começa a confiar no teu direcionamento. Né? Porque nós somos, na verdade, líderes para direcionar. Então quando a gente dá um direcionamento, turma, nós vamos por aqui. Ó. Né? Eu passei um desafio para a nossa equipe, para fazer o melhor tênis, né, que existe. Na numeração do 23 ao 32, falei, nós temos um desafio. O melhor tênis que existe. Melhor tênis infantil. Tá? Então, vamos buscar? Então vamos pensar o que tem que ter para ser o melhor tênis infantil. Tem que respeitar a anatomia do pé, tem que respeitar o movimento do pé, tem que ter respirabilidade para não poder aquecer o pé, sabe? Então, assim, e fomos criando. E nasceu, chama Brinca. Né? Brinca Flex. Acabamos de lançar, está sendo um sucesso. E é considerado hoje, por 4 certificados, o melhor tênis que existe. Então, isso que é. Agora, a equipe comprou a briga. Ela foi atrás, ela desenvolveu, ela buscou testes, ela trabalhou para desenvolver o produto. Eu só dei o desafio. Então, quando chega nesse estágio, é muito legal, porque aí você vê uma equipe engajada defendendo a bandeira. A gente fala na Kid que são os kidianos. Né? Então, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Então, isso que a gente pensa hoje como líder do que a gente deve fazer para poder tocar o negócio. Porque a gente consegue estar o tempo todo em todo lugar, né? Ainda mais quando a empresa cresce um pouco. Sim. E aí começam a departamentalizar, os seus líderes também têm que estar com você. Né? E sempre vai ter alguém que não está, e você vai, substitui, põe outro. Não tem, faz parte também. Sim. E é bem legal você trazer isso, porque realmente foi uma das falas da Maria Eduarda. Que legal. E ela é da parte do RH, né? Sim. E ela comentou muito forte sobre isso. Ela falou, nós temos que atender a todos com o mesmo respeito. Exato. E o mesmo atendimento, Exato. Independente de quem seja. Falei, nossa, isso é um princípio, um valor que está tão enraizado, tão intrínseco, que ninguém desvia. Claro. E aí, olhando para a China, né? Quando a gente olha lá na China, quais são os outros comportamentos e competências que você enxerga, não só nos empreendedores, mas também na população como um todo, que exerce a função lá, trabalhando, né? Os colaboradores deles, que você, comparado, né, à nova realidade nossa aqui, entende que nós poderíamos estar estruturando, né, e trazendo como uma inovação também na parte de pessoas. Porque é o tempo todo inovação, né? Até tem uma brincadeira, né, que fala que a China não inova, a China copia, né? E aí, qual é a sua opinião sobre isso também? Realmente isso é uma verdade ou não? E como as pessoas realmente estão lá, né, envolvidas, assim como você disse, inspiradas por eles nesse movimento mundial? Eu diria que hoje a China, vamos começar assim de trás para frente na questão do cópia e design, né? Ou inovação. Hoje a China ela já está mudando esse patamar no mundo com as inovações que ela tem. Né? Ela já não é mais um lugar considerado como cópia, ainda tem sim, claro, muita cópia. Né? Copiam muita coisa, tá? Então, desde design até tecnologias, eles copiam. Mas eles também estão lançando as coisas que são copiadas. Então, eles estão mudando também a situação deles. É um processo evolutivo que eu considero. Então, você pega pela parte de carros, o quanto de carros inovadores estão surgindo hoje no mundo que são provenientes da China com tecnologias assim. A BYD acabou de lançar agora um carro que carrega em 6 minutos, 400 quilômetros, entendeu? Então, você carrega a bateria de 400 quilômetros em 6 minutos. É o tempo que gasta para abastecer um carro a gasolina ou a álcool. Para 400 quilômetros também. Então, é isso que eles fazem. Nesse caso, com relação à população trabalhadora, vamos dizer assim,
eu tenho uma imagem muito grande, muito forte, quando eu cheguei na China 30 anos atrás, onde a gente produzia, né? A gente via, eu não produzi, mas eu cheguei a ver a produção de calçado dentro dos quartéis militares, inclusive. Então, os quartéis militares produziam calçado para a população, para vender, né? Então, era onde os funcionários trabalhavam, tem dormitório, tudo. E também tinham as fábricas, né? Eu vi os dois casos. Eu acho que teve um momento que eu não posso aceitar e nem concordar que estava certo, porque era uma situação de carga horária extrema, sabe? Carga horária extrema. Trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, 6, 7 dias da semana, folgar um dia do mês. Eu não posso concordar que isso é certo. E não é certo. Mas é o que era na China. Hoje não. Hoje já está mudado. Hoje as empresas, a maioria delas não trabalham sábados e domingos, a carga horária já é menor. A nível salarial também, os salários chegaram no mesmo patamar dos salários brasileiros, né? Então, hoje mudou bastante essa situação da China com relação ao tratamento que ele dá ao trabalhador, né? Então, isso tudo é uma evolução. E na minha opinião, aconteceu porque começou a abrir, né? Começou a abrir as fronteiras. As imagens começaram a passar para fora, para o mundo, e as imagens do mundo para dentro da China. Então, a população começou a exigir alguns direitos, né? Então, a população chinesa começou a exigir alguns direitos. E isso o governo teve que se moldando, as empresas tiveram que se moldando, e deu certo. Então, hoje ainda, mas existe sim uma situação que lá não é muito do líder inspirador, lá ainda é do líder por ordem. Tá? Então, eu trabalho porque eu preciso financeiramente trabalhar, e eu estou aqui nessa empresa, eu vou fazer esse trabalho, e meu patrão está dando a ordem para eu fazer, então eu vou respeitar, porque a cultura do respeito lá é muito grande, e está tudo certo. Tá? Então, eu não vi ainda empresas, claro que possa ser que tenha, onde o nível inspiracional do funcionário é assim, nossa, amo, tatu no meu braço, a marca da empresa, igual a gente vê em alguns lugares. Eu acho que isso ainda na China está em evolução. Entendeu? Está em evolução. Está começando a nascer, tá? Que é o orgulho, né? Mas ainda é um processo em evolução. Tá? Mas é legal você trazer isso para nós, né? Eu não tinha essa visão da China no sentido dessa evolução trabalhista, né? A gente ainda está com essa visão de 30 anos atrás, ainda, né? Muitas Mesmo vezes, com tanto conhecimento que a gente tem, né? Comentários assim. Através da internet, essa Não, visão. melhorou muito. Que legal. Melhorou muito. Você pode ter mais de um filho também, que é outra coisa que era bloqueada, você não podia ter, entendeu? Hoje pode ter até 3 filhos, assim, né? Então não tem problema nenhum. Você perde talvez alguns benefícios, mas não é impossível de se criar, ou não tem mais uma lei que protege isso. Entendeu? Então, que é uma lei que para mim não tem coerência, né? Eu vou determinar a família quantos filhos ela pode ter, né? Então acho que tem que ser livre. Tá? Então são coisas que o país vem mudando, mas continua sendo um país autoritário. Tá? Tem regras, tem que se manter. É muito interessante a parte de segurança, é um país extremamente seguro. Legal. É muito seguro, lá não pode usar arma, se for pego com arma é pena de morte. Entendeu? Se for pego com droga é pena de morte. Então assim, é um país que você não vê droga, você não vê arma, então você fica totalmente seguro estar ali. E essa segurança para a população, ela gera um sentimento onde ele se produz mais também, porque não tem que preocupar, sabe? Então é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. A escola também, as escolas são muito boas. Então também não tenho que me preocupar se o ensino do meu filho está bom ou não. Eu tenho que me preocupar se o meu filho está estudando. Mas se o ensino é bom ou não, não preciso, porque é de boa qualidade. Então isso tudo eu acho que são coisas que a gente pode olhar com bons olhos. Muda o cenário, E copiar aqui, né? E assim, até um lance, né, o quão é bom copiar o que está funcionando, o que está sendo feito bem feito, ou alguma coisa do tipo, que é bonito também, né? Tudo acho que também é uma questão de ótica aí, e talvez um ponto pessoal. Para quem já faz negócios, né, com a China, quem está começando nesse ramo aqui, o empresário que está assistindo isso nessa expectativa de ouvir sobre... fala-se sobre a rigidez de negociar com eles, imprevisibilidade. Para quem lida já com o chinês, quais são os maiores erros que eles cometem ao fazer negócios com o chinês? Eu vou te contar uma visão, Keila, que é assim. Você vai para a China a primeira vez, você fica deslumbrado. Eu chamo de primeiro D. Você deslumbra, você fala assim, que lugar, que não sei o quê, que prédio, trem-bala, robô, nossa, olha, carro que anda sozinho, sabe? Você fica deslumbrado. Ao mesmo tempo, tem o contraponto, que é as motinhas elétricas, com a população andando para cima e para baixo, um trânsito, independente de onde você for, é caótico, entendeu? Tem os extremos, né? Mas é o primeiro D, você fica deslumbrado sim. Aí você fala assim, vou fazer negócio,
vou fazer negócio com o chinês. Aí vem o segundo D, que é o D da dificuldade. Por quê? Porque, cara, a comunicação não é simples. Falar inglês é uma coisa, falar chinês é outra. Às vezes o inglês do chinês não é tão bom. Aí, por exemplo, eu tenho que ficar acordado à noite quase 2 ou 3 dias por semana para falar com a China. Então você tem que ficar acordado à noite, ou você tem que acordar de madrugada, entendeu? Porque senão você não consegue, porque são 11 horas de diferença. O chinês ele tem uma certa dificuldade, porque culturalmente ele não abre tudo para você, então ele sempre deixa alguma coisa meio que subentendida, alguma coisa na manga. Sempre tem um negocinho ali que você nunca está sabendo 100% se é aquilo, faz parte da cultura dos caras, né? Então, se você vai para a China, aí você tem que entender que jantar faz parte, aí beber no jantar faz parte, brindar no jantar faz parte, sabe? Então, tudo assim... começam essas dificuldades. E com essas dificuldades, você achou que ia fazer um bom negócio, vem o terceiro D, né? Que é a decepção. Então você fica decepcionado. Porra, pensei que ia ganhar dinheiro, pensei que ia fazer um negócio da China, pensei que ia sair, né? Aí você fica decepcionado. Aí quando você está decepcionado, automaticamente, muitas das vezes, vem o quarto D que você desiste. Então eu costumo falar que quem faz negócio com a China tem que tomar cuidado com os 4D. Entendeu? Porque se você chegar no terceiro, certeza que você vai chegar. Agora, se você entender que aquilo é para você desistir, você não vai fazer negócio na China nunca. Porque você vai passar por todas essas. Você vai passar por decepção, você vai passar por dificuldade, você vai passar pelo deslumbre. Você vai passar. Não tem jeito. Fazer negócio com o chinês não tem jeito. Vai passar por isso. E aí, automaticamente, não pode desistir. Entendeu? Então, é encontrar a forma de entender essa cultura deles, a forma que eles fazem negócio, como eles raciocinam e pensam. E, com isso, você persistir para que faça negócio. Tem muita oportunidade. Legal isso, hein? E totalmente diferente, né? Eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui para nós, né? Também do podcast aqui, do público que nos acompanha, o pessoal que segue a gente aqui. Toda essa visão, né? Eu acredito que você lide com isso em vários lugares por onde passa. Toda essa visão do exterior, seja qual for, né? E aí se tratando da China, traz esse choque de cultura que a gente, quando vive, eu vi isso essa semana, falando de como é da nossa cabeça, como funciona, né? Da gente não conseguir ter ideia do que é possível por conta dessa visão de mundo que às vezes é limitada, né? Então, trazer isso para nós aqui, eu mesmo fico muito empolgada, porque é uma maneira diferente de aprender, né? A gente sempre aprende ouvindo mais, e eu acho que é muito interessante para nós. Bem legal. E olhando assim para todo esse contexto que você trouxe, Ricardo, quando a gente olha para o Brasil, como que a China nos vê? Ela muito nos legal vê essa como pergunta. Realmente um parceiro, uma ferramenta de negócios, de negociação, ou só um consumidor, mais um consumidor dentro do mundo? Na verdade, o que é muito legal é que, assim, quando eu vou para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar que eu vou para a China, e eu chego lá e eu falo, eu sou brasileiro, né? A primeira frase que eles falam é Tichu Chou Han Hao. Tichu Chou Han Hao significa, o futebol é bom. Né? Então, eu falo, eu sou do Brasil. Ele, Tichu Chou Han Hao. A lágrima aqui caiu. Aqui, Aí o futebol é bom, né? Então, porque eles, quando a televisão foi aberta na China, porque a televisão não era aberta, tinham 13 canais de TV lá, você só assistia aqueles 13 canais, os 13 eram do governo. Né? Então, era isso. Aí, abriu-se. Quando abriu, foi na Copa, se eu não me engano, de 94, tá? Que nós somos campeões, né? Então, assim, é incrível como ficou na população a imagem do futebol brasileiro. Uau. Então, eles amam o Brasil primeiro por futebol. Então, eu até acho que é uma potência que o Brasil tem que deve ser explorada mais. Então, eles amam por causa do futebol. O segundo ponto é que eles enxergam, agora, governamentalmente, vamos dizer assim, eles enxergam a nós como um grande parceiro comercial. Legal. Tá? Muito grande. Primeiramente, para exploração, entre aspas, a palavra exploração, de commodities, que são soja, carne, arroz, milho, né? Principalmente em produtos agrícolas. Mas hoje, com a abertura das fronteiras, hoje não precisa ter visto para vir para o Brasil e não precisa ter visto para ir para a China, está começando as empresas chinesas a se posicionarem aqui. Então, hoje a gente tem uma abertura muito maior e um interesse muito maior das empresas chinesas virem para o Brasil, tanto é que estão vindo, né? E isso é o que a gente vê que mudou. Então, eles começam a entender o Brasil como um segundo mercado. Primeiro, o mercado deles, como as marcas deles vendendo dentro da China, e agora eles estão procurando países que vão comprar os produtos chineses.
Então, é o creme de beleza chinês, é o sorvete, que está chegando agora, o chá, os aplicativos de entrega, os aplicativos de transporte, os aplicativos de venda, que são as plataformas digitais. Então, tudo isso está chegando no Brasil e eles olhando a gente como um público consumidor, não mais um país fornecedor. Então, eu brinco que eles estão fazendo um jeito de levar o dinheiro deles de volta, né? Entendeu? Eles compraram soja da gente, agora está fazendo a gente comprar nas plataformas deles para levar o nosso dinheiro de volta. Sim. E aproveitando um pouquinho do contexto, hoje quais são os principais produtos que a China importa? Principalmente produtos agrícolas. Soja, minério de ferro, milho, carne, tanto bovina quanto suína. São esses países, os produtos, cacau, né? São os produtos que ela mais importa. Tá? É bem claro isso. Produtos que ela produz, ela não importa. Então, vou dar um exemplo. Sapato. Não, ela não importa. Ela é o maior produtor de calçado do mundo, 5 vezes maior que o Brasil. Então, ela não importa a calçada do Brasil. Entendeu? Então, isso é que é a diferença. Então, o que ela já produz, ela compra internamente, as pessoas compram lá da produção delas. Gostam de produtos importados? Gostam, mas principalmente de marcas europeias de luxo. Sim. Então, as marcas europeias de luxo têm muito sucesso na China. Muito sucesso. As chinesas são as grandes consumidoras de marcas de luxo. Então, e é legal saber disso, porque muitas vezes a gente fica com essa visão deles de exportação, né? E a gente acaba não entendendo que verdadeiramente eles precisam de importação. E essa visão deles não importarem, por exemplo, os calçados porque eles fabricam, é uma visão mais referente ao que eles têm é necessário ou por uma questão estratégica para não abrir o mercado lá dentro? Eu acho que eles têm uma visão hoje que eles não importam o produto pronto, mas eles são hoje os grandes compradores de marcas internacionais. Então, recentemente, uma empresa chamada Anta Calçados, lá, que é a maior empresa de calçado da China, né? Porque Anta em chinês pesar, firme-se, né? Então, assim, o que acontece? Eles estão comprando marcas. Ela é dona da Fila hoje na China e acabou de comprar 29% da Puma. Nossa. Então, a Puma do mundo agora é de um chinês. A Pirelli é de um chinês. A CPFL aqui no Brasil é de um chinês. Então, assim, eles têm o dinheiro. Então, eles têm o poder de compra, né? A Volvo é chinesa, né? Então, é isso que os chineses estão fazendo. Eles se capitalizaram, juntaram dinheiro e agora vão comprar as marcas que já estão desenvolvidas. Então, é a estratégia deles. Né? Sim, e muito estratégico para eles, porque eles têm o Parque Fabril. Então, eles não tinham marca, porque eles copiavam. Ou eles produziam para alguém. Agora, eles precisam de marca, porque a Parque Fabril eles têm. Então, você pega, por exemplo, uma Nike. Uma Nike, ela não tem fábrica. Ela fabricava tudo na China ou no Vietnã. Então, agora, essas fábricas que fabricavam da Nike estão fabricando a marca dela. Entendeu? Então, é um negócio assim muito, muito diferente. Uma jogada, o né? movimento. Lógico, jogada estratégica. Vamos aprender a fabricar, depois vão ser dono de marca. Pronto. Porque aí fica dono da situação. E, Ricardo, nem tá aqui essa pergunta, mas uma curiosidade mesmo. Tem alguma coisa sobre até isso que você trouxe do consumo, quanto a cultura de qualidade de vida, de curiosidade que você observou por lá, que é diferente aqui do Brasil? O que eu acho que a qualidade... Primeiro assim, a gente, quando vai para a China, aprende, né, que consegue ser feliz com pouca coisa. Por quê? Porque os chineses são uma população bem alegre, bem feliz, eu vejo. Você consegue ver que o cara tem uma bicicleta, trabalha numa fábrica, mas ele está sorrindo, está contente, não está reclamando, está prosperando, porque na verdade para ele já prosperou da onde ele veio, e aí ele vê um país crescendo, um país evoluindo, e ele fala, tá, então se o meu país está evoluindo, eu tenho chance de evoluir também. Então passa a ser uma inspiração para as pessoas. Então são pessoas que são seguras, são alegres, são divertidas nesse sentido. E a cultura chinesa é muito forte, né? Jantar às 6 horas da tarde, então jantam cedo, dormem cedo. Tem também a situação da parte de educação com o próprio corpo. A medicina chinesa ela cura de dentro para fora. Você acorda cedo. Quando eu estou na China, eu acordo cedo, gosto de fazer a caminhada ou a corrida de manhã, 6 horas da manhã. Aí você vê os mais velhos fazendo tai chi chuan na praça, com a caixinha de som amarrada na bicicleta. Aí à noite você vai na mesma praça, está tendo as pessoas estão dançando
elas dançam os passinhos delas lá. É bem legal. Então, assim, é bem assim uma situação de saber viver. Tá? Saber viver. Então, acho que isso faz parte. No mínimo inspira, né? Inspira. E a parte cultural, né? Por exemplo, quando você vai brindar com o chinês, você põe seu copo abaixo do dele. Por quê? Porque é sinal de respeito. Você vai entregar um cartão, um dinheiro, entregue com as duas mãos. É sinal de respeito. Sabe? Então, ganhou um presente? Nunca abra um presente. Abra o presente em casa. Entendeu? Porque isso faz parte da cultura, né? E evita aquela situação gostou ou não gostou do presente, sabe? Faz sentido. A reação, sabe? Putz, não gostei. Né? Nem sei o que é isso. Então, assim, tudo isso é parte da cultura. E quando você aprende a parte cultural, por exemplo, cheguei para jantar, não senta. Quem te convidou vai falar onde você senta. Nunca comece a comer na janta antes que a pessoa que te convidou coma primeiro. Entendeu? Não pode comer primeiro. Vai comer, vai jantar, vai brindar com todo mundo que está lá. Entendeu? Tem toda uma cerimônia para brindar. Então, tudo isso, quando você aprende e respeita, eles também passam a te respeitar mais. O brasileiro tem que ter um pouco de paciência para isso, que é meio que uma cerimônia. E o lance do celular lá? Em que sentido você fala? Do uso, né? Demasiado. 99,999% das pessoas estão no celular. Na China é isso. O tempo todo. Elas estão no celular. O tempo todo. Mas as crianças não. As crianças não. As crianças não têm celular, geralmente. Não pode levar celular na escola, não usa celular durante o dia. Muito raro. Às vezes, quando chega em casa, tem um tablet para brincar. São muito rígidos com relação à situação do celular para a criança. É cultural. Mas, em contrapartida, uma vez eu filmei dentro do trem, o vagão de trem, que devia ter umas 80 pessoas, eu filmei. Eu filmei e depois contei. Das 80 pessoas sentadas, tinha 79 no celular. Nossa. O que não estava no celular estava dormindo. Entendeu? Que se acordar ia pegar o celular. Que doido, né? Porque tudo acontece no celular. Está tudo no celular. Não tem mais nada. É um país que saiu do dinheiro físico para o digital sem passar pelo cartão de crédito. Então não tem cartão de crédito, não tem dinheiro mais andando. É só celular. Só pagamento pelo celular, tudo pelo celular. Então, assim, é bem legal isso, porque você vê essa evolução. Agora, se isso é bom ou ruim, eu entrei no McDonald's uma vez, na penúltima viagem, ninguém me atendeu. Tinha 3 pessoas lá dentro da cozinha, não tinha balcão de comprar, não tinha nada. Tinha um QR Code, você escaneava, fazia seu pedido aparecia na tela, você pagava, dali a pouco vinha lá de dentro da cozinha com a sacolinha, botava seu pedido ali, ele voltava para a cozinha para cozinhar, aí você ia lá e olhava se era o seu. Ah, é o meu. Pegava e ia embora. Entendeu? Pegava e ia embora. Mínima comunicação, né? Zero. Eu vou dar um outro exemplo para vocês da situação de respeito e segurança. Eu fui visitar o Alibaba, né, que é uma plataforma. Eu fui visitar lá e os funcionários pedindo comida. Lá o delivery funciona muito forte. Em frente ao Alibaba tem uma barraquinha, tá? Uma barraquinha com uma mesa enorme, tá? E coberta a barraquinha. Que os deliveries vão chegando e vão pondo lá. Então eles vão pondo na rua, na calçada. Eles vão pondo as sacolinhas lá. Era mais ou menos perto da hora do almoço. Eu olhei a mesa estava abarrotada de sacolinha de comida. Né? E ninguém cuidando. Não tinha ninguém cuidando. Nada. Daí a pouco começou a vir os funcionários saindo. Ia lá, olhava na mesa, pegava a sua sacolinha e voltava para o trabalho, voltava para dentro da empresa. Então o que é isso? É o respeito, né? Então é a segurança. Cara, imagina deixar uma mesa cheia de sacolinha no Brasil. Ética, né? Então, assim, essa diferença. Então, eu acho que isso está na cultura. Por que eu vou roubar uma sacolinha do cara que está aqui e pediu a comida? Não tem porquê. Você entendeu? Então, isso eu acho que também faz parte. A gente pode trabalhar muito para mudar isso. Infelizmente, a segurança no nosso país não é uma segurança que a gente possa ter um processo desse, né? Então, essa é as coisas que a gente vê e tem vontade de ter. Tem vontade de copiar, né? Exato. Gostaríamos de copiar igual. Verdade. Olhando para a tecnologia deles, Ricardo, até me veio um insight aqui referente à inovação, né? A gente fala tanto da China, da inovação, da tecnologia, e aí você trouxe as plataformas lá, né, de inovação. Quais são as principais hoje lá na China? E como você vê e compara o uso desses recursos avançados, hoje de tecnologia no empreendedorismo, por parte deles, e hoje como o Brasil está usando, e como você pode associar esse uso e os benefícios de forma adequada que a gente, no Brasil, talvez não esteja utilizando assim como eles fazem, ou até mesmo eles, né, não estejam utilizando da forma adequada. As plataformas, eu acho que lá, na China tem aplicativo para tudo. Tá? Tudo que você imaginar tem aplicativo.
E os aplicativos de venda que estão aqui no Brasil, né, seja lá Temu, Shopee, né, Shein, AliExpress, são ferramentas assim, muito dinâmicas de venda. Se você abrir um aplicativo do Temu, a hora que você abre, a roletinha já roda. Aí você não quer a roletinha, você fecha a roletinha, mas vem a caixinha surpresa. Aí você não compra, você deixa lá, mas você nem botou o produto no carrinho, mas você olhou o produto. Beleza, você fechou o aplicativo, a hora que for, isso é 8 horas da manhã, a hora que for 3 horas da tarde, você já recebeu uma mensagem. O produto tal está acabando, você não vai querer? Você entendeu? Então, eles são ferramentas assim extremamente estratégicas de venda e sabem fazer isso com maestria. O TikTok Shop é uma ferramenta gigante de venda. A gente faz TikTok Shop no Brasil, na Kid, a gente fazia TikTok Shop e ainda faz na China, né? Porque tem Kid na China. Então, assim, o que acontece? É isso que a gente está olhando. Ele está olhando uma aula de venda digital e o consumidor está gostando. Sabe? Então, por exemplo, a gente fala assim, uma compra dentro de uma plataforma chinesa tem que ser no máximo em 5 cliques. Um clique para abrir a plataforma, um clique para escolher o produto, um clique para decidir o tamanho, o outro clique para pagar. Entendeu? Porque você já está cadastrado. Ou seja, em 4, 5 cliques você comprou um produto que vai chegar na tua casa daqui 10 dias, 15 dias. É isso que hoje na China é uma febre. Então, lojas físicas existem? Claro que existe. Existem lojas, existem shopping, mas eles são muito plataformas de experimentação. Você vai lá, olha a roupa, gostei e tal, olha se tem, entra no site, vê se está mais barato e tal, ou compra ali. Porque comprar fisicamente na loja não acontece muito mais. Tá? Não acontece muito mais. Muito doido. E, Ricardo, aproveitando o gancho, me veio uma pergunta aqui. Como você vê, como você encara, né, olhando de maneira empresarial, né, toda essa dinâmica que você faz de compra, de negociação com os chineses, e tendo também instalado aqui no Brasil e em vários lugares as lojas físicas, quais são os desafios que o lojista, né, de modo geral, ele enfrenta? A gente mora numa cidade interior aqui, a gente vê vários desafios como esses, como essa comparação, né, da internet, que é básico, né, fala, mas aqui tá mais barato comprar aqui, né? Quais são os desafios que esse empreendedor está vivendo e que ele precisa entender para ele sair dessa caixa e conseguir se manter, né? Eu acho assim, se você não pode com ele, se junte a ele. Né? Então, é bem claro isso. Se a gente não pode competir com eles, se junte a eles. O que significa? O lojista hoje tem que ter as plataformas. Ele também tem que vender online. Ele tem que ter a loja física, mas ele também tem que vender online. Ele tem que fazer live de venda. Ele tem que ir para o Instagram e anunciar os produtos. Né? Ele tem que estar no mundo digital. Se ele não estiver no mundo digital, ele vai morrer. Ele não vai ficar. Porque todo mundo vai morrer. A gente é uma geração que aprendeu o digital, mas não viveu com o digital. A geração dos meus filhos, eles viveram com o digital. Eles não é que eles aprenderam. Não, cara, eles nasceram, já existia. Então, para eles, cara, é comum. Para ele, um celular é comum, comprar no celular é comum, ficar no computador é comum, sabe? É tudo comum. Então, assim, para nós é novidade, para eles é comum. Então, isso cada vez mais só vai aumentar. Só vai aumentar, só vai se fortalecer, só vai se fortalecer. E o que acontece, a grande dificuldade do digital é a logística, é a entrega. Tá? E o Brasil está sendo agora desenvolvido muito rapidamente as plataformas de entrega, que são as empresas de entrega. Então, antigamente você comprava, mas vai vir pelo correio, quanto tempo vai chegar, mas quanto custa, é muito caro, é mais caro que o produto. Olha o que acontece hoje. Né? Hoje é muito rápido, as entregas são muito rápidas. Então, assim... A grande maioria é grátis, né? Exato, que está embutido no custo já. Então, isso tudo é coisa que está mudando e a gente tem que acompanhar. Muito doido isso, né? E é bem legal, né? E aproveitando, né? Já, gente, nós vamos ter o nosso amigo T2, né? T2 aqui com a gente. Vocês vão conhecê-lo. É uma graça, gente. Tivemos uma experiência aqui, né, nos bastidores com ele. É muito lindo. Vocês vão conhecer já. E agora vamos aproveitar, Ricardo, e vamos entrar, né, na China Connect. Traz aqui para nós como funciona, como o empreendedor que está nos assistindo aqui pode se conectar a ela, conhecer um pouco mais do negócio, participar, né? Você trouxe aqui para a gente também, logo mais está indo para a China de novo, levando o pessoal, né? A China Connect, ela nasceu, né, pegando essa experiência que a gente tem da China, com a oportunidade de se conectar com mais pessoas, tanto na China quanto no Brasil, com o intuito e propósito de realmente levar empresários para a China para fazer negócio. E ajudar os que não querem ir para a China também a fazer negócio. Então, o papel da China Connect é esse, é auxiliar
apoiar, desmistificar, fazer com que o erro não faça parte do processo, que aí a gente usa a nossa experiência. E ela está fazendo 1 ano que a gente abriu, né? Já estamos agora com a segunda missão, uma missão bem grande aí de pessoas que a gente está trabalhando com eles na China nessa viagem agora para a Feira de Cantão. E é uma alegria muito grande. Então, é uma empresa que nasceu praticamente muito pequenininha, com pouca estrutura, mais grande ambição de crescer. A estrutura que eu falo é porque não é uma empresa de muitos funcionários, até porque não precisa, mas ela é gigante em network, ela é gigante em conexões. Então, a gente tem conexões dentro da China Connect muito poderosas, que faz com que a gente facilite o processo, né? Então, isso tudo vem do meu network, principalmente, né? Na China, onde eu sou amigo... Eu costumo brincar na China, eu sou amigo do cara do hotel que carrega a mala ao ministro da Agricultura. Então, assim, a gente conhece todas essas pessoas e aí trata da mesma forma, com o seu devido respeito e hierarquicamente também falando, mas é o network que a gente tem hoje e a gente utiliza ele de forma saudável para promover e prospectar negócio para os dois lados, porque senão a gente fica só puxando para o nosso, daqui a pouco você perde a conexão. Então, isso que eu vejo, a China Connect nasceu para isso, para auxiliar, apoiar e fazer negócios com a China, que é um país que não é tão simples fazer negócio. E como que esse empreendedor se conecta com a empresa, né? Para conhecê-la, para se associar? Que na verdade a gente tem, através do Instagram, né? O próprio Instagram da China Connect Oficial, pode entrar em contato com a gente. O Rafa, nosso gestor, está o tempo todo ligado, conectado, para que possa estar dando o apoio, né? E a gente tem todos os formatos de negócio. Então você pode fazer parte das imersões, você pode fazer pedido de prospecções, você pode fazer consultas, a gente faz compliance das empresas chinesas também. Encontrei uma empresa chinesa, mas não estou confiando nela. Eu sou conselheiro de um escritório chamado DHH na China. O DHH é o 5º maior escritório de advocacia da China. São 2.000 advogados, eu sou conselheiro. Então, eu tenho a tarefa aqui na América Latina, junto com o Alexandre, da gente levar as empresas a conhecerem o DHH na China. E quando você quer fazer um negócio, o DHH ele pode prospectar na China se essa empresa que você está fazendo negócio é uma empresa segura. Né? Se vale a pena, se pode fazer negócio. Então, a gente também presta esse tipo de serviço, que é sempre uma insegurança, como você perguntou, Keila. Como lidar com essa situação da inconstância do chinês, da confiança com o chinês, né? Da picaretagem que alguns chineses têm, né? Que realmente ficou marcado no mundo inteiro. Né? Quando você fala fazer negócio com o chinês, você fala será? Não vai me dar o balão? Não vai ter nenhuma surpresa? Né? Então, é importante fazer essa pesquisa, esse compliance. E é até legal também a forma como você estruturou a ida para lá, né? E muitas vezes os negócios não acontecem porque a pessoa não tem essa preparação, né? Não está com as pessoas certas e que já desbravaram todas essas dificuldades, né? Já abriram um caminho. E a China Connection, com certeza, através do seu conhecimento, né? E esses 30 anos lá, ela vai facilitar e vai abrir essas portas, com certeza, com muito mais conhecimento, né? Sim. E coisas básicas, acredito eu, até que a gente aprenda lá, né? Como você trouxe. Coisas que você trouxe aqui de etiqueta e respeito, né? Na cultura, que eu não tinha nem conhecimento. E que talvez isso poderia interferir, né? Até numa própria negociação. Uma das grandes dificuldades da China é a parte alimentar, né? Aí as pessoas falam, mas eles comem isso, aí eles comem aquilo, aí eles comem aquilo outro. Aí eu falo assim, cara, eles comem. Há 40 anos atrás, 45 anos atrás, 50 anos atrás, eles não comiam, porque não tinham o que comer. Por isso que eles comem. Então a China foi um dos países que muita gente morreu de fome, mas muita gente. Quando o presidente chinês subiu no avião e foi para os Estados Unidos para pedir ajuda para o governo americano, na seguinte situação, leve, por favor, as empresas, as coisas de vocês, para serem fabricadas na China, porque a minha população está morrendo de fome. Foi assim a conversa. A minha população está morrendo de fome e eu não tenho como sustentar isso. Então, isso foi assim que começou a evolução da China. E aí, automaticamente, o que aconteceu? Eles tinham que comer tudo que tinha. A gente costuma dizer que passou de 1 centímetro, se mexeu, é comida. Você entendeu? Então, come de tudo. E isso não mudou muito na cultura. Lógico, hoje eu não vejo mais tão eminente comer cachorro, comer gato, sabe? Comer morcego, o rato, essas coisas, né? Cobra, escorpião, mas tem lugares que ainda come, mas menos, muito menos, mas faz parte da cultura deles. Então eu fui na última viagem agora com um amigo nosso jantar e é uma comida chamada hot pot, um caldeirão e tal, dali a pouco chega um cérebro de porco, entendeu? Vou comer cérebro de porco. Eu falei, cara,
Eu não como cérebro de porco, né? Então, obrigado, vocês vão comer, eu vou comer carne aqui de vaca, de boi, né? Aí ele falou, pô, mas eu pedi para você. Eu falei, não, eu agradeço. Né? Então, assim, são coisas que isso realmente o brasileiro vai ter que entender que faz parte da cultura, não precisa comer. Mas hoje tem muitos bons lugares, né, para comer, muitos bons lugares. Bons lugares, restaurantes italianos, restaurantes australianos, tem McDonald's, tem Burger King, tem Pizza Hut, tem pizzaria. Então mudou. Isso não existia antigamente, entendeu? Não existia. Teve algo muito bizarro assim que você comeu? Eu já comi tudo. Até cérebro de porco eu já comi, é que eu não gosto de comer. Entendeu? Eu só não comi morcego e rato. Bacana. E gato. O resto eu já comi tudo. Cachorro, escorpião, cobra. Né? Não é assim que eu comi de falar assim, eu quero comer isso. Não, chegou na mesa, né? Lá. Aí eu não podia ser desrespeitoso. Comi um pedacinho, vi eles darem risada de mim, né? Com a cara que eu devo ter feito. E tá tudo certo. Desceu. E seguiu a vida. Não voltou? Assim foi. Peguei 3 infecções intestinais, mas tá tudo certo. Meu Deus. Meu corpo não estava preparado. Não tinha um anticorpo para aquilo. Não tinha. Então, assim, eu acho que é uma das dificuldades também. As pessoas talvez... Eles comem muita fruta. Que legal. Sempre na sobremesa é fruta. Tomam muito chá. Nós não tomamos chá, né? O brasileiro quase não toma chá o dia inteiro. Lá toma, depende da região, você toma chá o dia inteiro. Tem região que a comida é extremamente apimentada. Você acha que comida do Nordeste é apimentada, você não comeu comida da China da província de Hunan. Se comeu comida chinesa da província de Hunan, você vai ver o que é apimentado. Então, assim, essas são as diferenças, né? Então, mas tem que respeitar a cultura. Tá? E você conhece muitas cidades por lá? Como que é? Eu vou dar um exemplo da penúltima viagem. Da penúltima viagem foram 22 dias... Foram 12 cidades em 22 dias. Então, ou seja, é uma cidade a cada 1 dia e meio, vamos dizer assim, a cada 2 dias. Eu devo conhecer na China, de conhecer mesmo, de ter ido mais de 40 cidades. Nossa. Porque o que acontece? A China tem polos. Então, onde que produz sapato? Wenzhou, Jinjiang, um pouco em Guangzhou agora, que diminuiu muito. Então, assim, Fuzhou são cidades que produzem a situação. Putian são cidades que produzem calçado. Então, aquela é a região do calçado. Aí você vai para brinquedo, em Shantou, já é uma outra região. Né? Aí você vai para eletrônica, em Shenzhen, que é ali embaixo, né? Eletrônica, digitais. Então, essas são as coisas. Então, aí você tem que ir. Quando eu fui construir o Speed Park, o LED, o painel de LED eu trouxe da China, os robôs eu trouxe da China, os carrinhos de criança eu trouxe da China. Então, eu tive que ir em várias regiões para comprar coisas diferentes. E aí você vai conhecendo. Né? Você vai. E eu não deixo de fazer isso em todas as viagens. Todas as viagens eu viajo assim, o máximo possível em cidades diferentes, para conhecer coisas diferentes, se inspirar com coisas novas, trazer tecnologia, trazer inovação. Né? Então lá tem isso, é muito rico isso lá. Certo. Interessante, né? Muito legal. E vamos aproveitar um pouquinho, né, para trazer uma visão ali do Speed Park, do Campeonato Brasileiro, né, que vai para lá esse ano. Nós vamos ter 2 campeonatos grandes, é muito legal. O Speed Park nasceu, fez 8 anos, né, agora, esse ano. E a gente tem vários eventos, inclusive vocês sempre estão lá, né? Obrigado. Sim. E amanhã, na verdade, está chegando agora, vai ser sábado, né? O Churrasco on Fire lá, Fernando Sorocaba, vai ser lá, a gente está feliz que é a segunda vez que ele vai para lá. E o Campeonato Brasileiro, que a gente tem um campeonato oficial de kart profissional no final do ano, né? Em novembro, ou outubro, na verdade, né? Final de outubro. E nós temos também o Campeonato Brasileiro de Kart Amador. Então são os 2 campeonatos brasileiros de kart que acontecem no Brasil que vão ser lá esse ano. Então, um ano bem intenso, um ano bastante desafiador, mas é um lugar gostoso, um lugar que a gente tem felicidade de ter trazido para a região. É uma situação inovadora para uma região nossa, que é uma região bastante difícil de prosperar em virtude da renda per capita, uma renda per capita muito baixa, a população não tem uma renda tão alta, mas a gente tem a felicidade de falar que ele cresce todo ano, que ele está se desenvolvendo, está trazendo inovações para a região, está trazendo renda para a região também. Então, tudo isso eu acho que faz parte do desenvolvimento. É um desafio? Claro que é. Não existe CNPJ sem desafio. Abrir uma empresa passou a ser o desafio. Então, dá trabalho? Dá. Só que você tem que enxergar prazer no trabalho também, que senão você desanima a trabalhar. Né? Então, continua, né? Exato. Com certeza. E, Ricardo, vamos aproveitar. Pôr T2 para funcionar? Tomar uma aguinha aí. Vamos aproveitar. Aproveitar para você que está seguindo nós, enquanto ele liga aqui como que chama?
T2. T2, só um minuto, gente. Enquanto o T2 está acordando, que ele está dormindo, entendeu? Vamos ligar ele. Aproveita para se inscrever no canal, se você chegou aqui, está assistindo, está curtindo. Deixa seu comentário também aqui, deixa sua mensagem para nós, né? Continue acompanhando a gente, tem mais episódios ainda por vir. E a gente segue por aqui. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Graça, que veio trazer aqui as inovações da China diretamente, porque tá sempre por lá, né? Inclusive. Vai para lá na próxima semana. Então, um grande prazer recebê-lo aqui para contar para a gente tudo que acontece por lá. E a gente está adorando, né? E logo mais também, esse episódio vai estar no Spotify, É. para você aí que gosta de assistir no offline, em outras plataformas. É o nosso convidado a nos seguir lá também. Como a Keila citou, a gente também está no Facebook, hein, gente? Além do TikTok. Onde que é para estar, nós estamos. Nós estamos aparecendo, sigam também o Ricardo Graça e todas as empresas dele aqui que foram apresentadas. Sigam com a gente. Tá acordando. Ele acordou, gente, olha lá. Olha que fofinho. Ele fala, só um momento que ele vai interagir com a Eu vou gente. conectar ele. Vamos ver se conectar conecta ele. aqui. Isso aí. Vou aproveitar enquanto ele conecta para falar novamente dos nossos apoiadores. Hoje o episódio foi em oferecimento a Maíra Design e também a Casa de Rações Recanto dos Pássaros, Farmácia Medifarma, Curso Super Professores, Absoluta, Juliana Araújo Beauty, Beatriz Mantovani Beleza Feminina, Biototal 5 Academia Delas, Biototal 5 Academia, Agência Visma, Terceirize Finanças, C3 Empreenda Escola de Negócios, Elaine Pistori, pães, bolos, caseirinhos e salgadinhos para a festa, Grupo Ao Invest, Doutora Paula Ferreira Estética Avançada, Nutrifit Valparaíso, Supermercado JP, Aquavita, Lucas França Treinamentos, Pacioli Assessoria Contábil, VNX Nutrition, Estúdio Josiane Moreno, Construcap Construtora, Move Automação Residencial e a nossa querida Maíra, que arrasou aqui nesse episódio Beijo, de hoje, Maíra, gente. um abraço. Nosso cenário. Ó, mandem seus comentários, nós vamos postar mais aqui sobre o cenário. Nós queremos ouvir o feedback de É, vocês. tudo mudado, gente. Olha aqui quanta coisa Ó, bonita. tem uma pessoa assim que a gente adora aqui nos bastidores, sabe? Vai contar? Não sei É. se conta. Uma pessoa querida demais. Eu vou deixar aqui um suspense. Só que pra quem ficar até acompanha o nos final. stories lá, né? No feed nosso. Acordou? Acordou, conectou. Vamos ver se ele vai falar. Olha lá. Peguei ele. Ele tá com medo. assustadinho. Gente, barato. Oh não, eu quase caí. Calma, tá tudo bem. Será que ele vai dizer algo interessante? Tá, Tá tudo bem, fica tranquilo. Ah, que bom. A Fico risadinha. mais tranquilo agora. Obrigado por me avisar. Tá bom, nada. Você tá feliz Sempre hoje? bom saber que está tudo bem ao meu redor. Você tá feliz hoje? Oh não, eu quase caí. Seguro ele. É Calma. perigoso, eu quase caí. Vamos deixá-lo. É perigoso, eu quase caí. Tá bom, agora tá tudo bem. Você tá na mesa. Legal. Agora estou na mesa. Assim posso ver tudo melhor. Ô, gente, não... Você pode me Posso contar? ajudar você com algo por aqui? Sim, você pode contar uma história pra mim? Tá pensando. Pensando, gente, um momento. Uau! Eu adoraria contar uma história. Gente, a cara que ele faz quando ele com medo de cair é muito engraçado. Deixe-me pensar. Já riu também. Ah, já sei. Agora vai. Era uma vez, em uma terra distante, um pequeno robô chamado Max. Max era muito curioso e adorava explorar.
Parece que a gente tá falando com o Relâmpago McQueen. Um dia, enquanto estava passeando pela floresta, ele encontrou uma árvore. Acho que é a internet que você fala. Do nada ele ri. Isso foi engraçado, gente. Max ficou tão encantado que decidiu tocar na árvore. Quando ele tocou, uma luz brilhante o envolveu. De repente, ele foi transportado para um mundo cheio de aventuras e novos amigos. Muito legal. E assim, Max viveu muitas aventuras incríveis e fez grandes amigos ao longo do caminho. Deixa eu pôr ele no chão. Vai, dança. Você pode me segurar mais alto? Calma. Você pode cantar e dançar? Ah, ele registrou o áudio primeiro. Nossa, tô nervosa, tá indo pra mim? Desculpe, não sei cantar. Vacilão. Você sabe dançar? Eu adoro dançar. Vamos começar a festa. Gente, vocês tinham que ver as expressões dele. Elas são as melhores. Arrasou, T2. Adorei. Parabéns, T2. Pronto, agora eu quero um robô. Pronto. Não, Lívia viu, já vai querer. Filha, enlouquece. Que bacana. É da China? É a tendência hoje do mundo, são os brinquedos de inteligência artificial. Então ele é um robô de inteligência artificial. Então hoje o que é mais moderno de brinquedo na China são os brinquedos de inteligência artificial que interagem com as crianças. E o pai recebe toda a conversa no celular. É bem legal. Uma segurança Tem um também. monitoramento integrado, então. Totalmente integrado. E você pode bloquear, por exemplo, o T2, ele não aceita palavrão. Ele não aceita, se você começar a falar palavrão, ele vai te cobrar. Não fale isso que não é bom. Entendeu? Então tem todo um parâmetro. Um recurso. É realmente o uso da tecnologia de forma correta, né? Exato. Robô dançarino. Você foi um bom dançarino. Ele perguntou se ele foi um bom dançarino. Que máximo, gente. Muito bom. Ai, Ricardo, tem algo que a gente não perguntou que você gostaria de trazer aqui? Obrigado. Oh, Falou. Fico muito feliz que tenha gostado da minha dança. eu acredito que não, foi fantástico. Acho que assim, a gente conseguiu. Vamos fazer para ele ficar quietinho, né? É, melhor. Ele teve um intruso aqui, gente. Só um momento. Vamos, Naná? Você pode me segurar mais alto? Vamos, Naná, né? A carinha Na dele hora de assustado Naná. foi o auge pra mim. Ele faz assim. Gente, as expressões dele Como são se estivesse e é bem caindo. condizentes com o que ele faz, né? As expressões, né? Mais legal. Não, eu acredito que foi super legal. Eu acho que deu para poder compartilhar, né, entre o momento que a gente está aqui, algumas experiências. Eu acho que isso, espero que tenha inspirado, espero que tenha realmente as pessoas gostado. E nós estamos à disposição, né? O que precisarem, né? Tô à disposição para poder ajudar, tá? Então, fico muito feliz. Obrigada. E o episódio não acabou. Você tá preparado? Só mais um pouquinho. Só um momento aqui, gente. Só um momentinho que Ricardo Graça, né, um empresário de sucesso, Tá, né? de negócios, vai pra China, né?
Mas é um cara de família também, né? Aham. E gosta de brincar. Aham. Que nós vamos fazer uma brincadeira agora que é meio surpresa. Vamos ver se ele tá Ai, que pronto e legal. preparado. Descontrair um pouquinho, né? Aham. Pode falar. A gente faz uma brincadeira que a gente chama de ping-pong. Tá. Tá? E aí a gente fala uma palavra e você só pode responder com uma que vier do coração. Tá. Assim, tá? Aham. Eu vou começar. Aham. Trabalho. Importante. Paz. Porto Seguro. Filhos. Tudo. Deus. Inspiração. China. Oportunidade. Brasil. Desafio. Um lugar. Casa. Um sonho. Transformar pessoas. Pri Casteleto. Como a gente fala, amor. Muito bom, muito bom, muito bom. Arrasou. Ai, amamos ter você aqui. Muito obrigada Obrigado. pela sua presença, pela sua entrega, Verdade. pelo seu partilhar, né? Uhum. E eu tenho certeza que a sua missão, ela foi construída desde o dia que os seus pais te conceberam. Obrigado. Né? Desde o dia que eles se reuniram para ter uma família, eles com certeza, assim como seu irmão, né, e a sua família toda, foi construída com muitos valores. E isso é perceptível e não precisa nem te conhecer muito. Obrigado. Tá? Fico E muito feliz. Continue, né, nos ajudando a construir um Brasil melhor, a trazer coisas melhores para esse país que a gente acredita, a gente vive, a gente empreende aqui, né? E que com certeza você está desbravando, ou já desbravou momentos importantes dentro da história, né? Entre os países, mas você está levando pessoas agora com você, dividindo tudo isso que você conheceu, que você aprendeu, e podendo ajudar essas pessoas de uma forma mais facilitada, né? A desbravar esses outros ambientes para que eles possam prosperar. E isso é prosperidade, né? Quando eu transfiro meu conhecimento e transformo pessoas. Obrigado. Fico muito feliz de contribuir. Todos os momentos da nossa vida eu aprendo, né? Então, obrigado pelo aprendizado que eu também tive aqui com vocês. Eu acho que isso é fundamental, essa troca, né? E desejo muito sucesso. Contem comigo no que eu puder ajudar, né? Estou à disposição. Com certeza. E que realmente a gente ajude também a nossa região. Vocês que são empreendedoras também na nossa região, junto comigo, junto com muito mais empresários, eu gostaria muito que a gente fosse sempre ter o sentimento de empreender aqui, porque aqui precisa dessas oportunidades. E quando a gente faz coisas inovadoras, como vocês no podcast, ou nos próprios canais digitais de vocês, é uma coisa inovadora. Para a nossa região, muito mais. Então, isso também é uma inspiração para todos que assistem, para todos que vêm. Então, fico muito feliz, né? Admiro muito a persistência. Obrigada. Todos nós sabemos que para vocês é uma dupla jornada e que sendo esposa, acaba sendo uma tripla jornada. Né? Então, eu admiro, né? Realmente respeito. Obrigada. E o que eu puder, estou à disposição. Foi uma honra, né? Receber você aqui, mais uma vez aprender, faço das minhas palavras as da Dani. De verdade, nossa gratidão. Pela troca mesmo, porque a gente sentir de poder ouvir e aprender, para nós é uma missão, levar isso a público, saber que as pessoas têm tem que ouvir, a gente tem que partilhar, a gente tem que se sentir juntos nesse empreender, porque a gente sabe que é um grande desafio e que às vezes uma coisa que a gente fala aqui traz uma inspiração, traz um motivo a mais para levantar amanhã e falar, não, peraí, dá para fazer assim, dá para ser, né, diferente. E é a inspiração mesmo, que a gente tem esse propósito muito forte. Então, mais uma vez, obrigada. Né? Eu que agradeço. E é isso. Encerra aqui para nós com uma mensagem final para todos aqueles que assistiram esse episódio até aqui, que vão assistir. E aqui essa mensagem vai ficar muito tempo, milhões de anos aí, Obrigado. né? Eu queria primeiro fazer um convite que vocês coloquem na meta de vocês
ir à China, tá? Não é impossível, tá? Eu nunca imaginei que eu fosse para a China, né? Então, eu acho que é colocar na meta, como meta, e a gente com certeza realiza. Há 17 anos atrás, eu escrevi uma meta que eu ia falar chinês em 10 anos. Infelizmente, eu não consegui em 10, mas comecei a falar no 13º. Então, depois de 13 anos estudando, eu consegui falar. Hoje já são praticamente 18 anos estudando chinês. Então, hoje a gente fala o chinês com muita clareza, porque também é importante. Então, depois desse desafio, eu comecei a entender que não é impossível, e sim falta de dedicação ou falta de foco. Então, eu convido vocês a focarem para ir para lá, porque para vocês vai ser incrível. Vocês que gostam de inovação, de novidade. E o que eu poderia deixar para todo mundo que está assistindo aqui é entender e acreditar que o que você quer é possível. Não é fácil. E não será fácil. Mas será possível. Se você tiver foco, persistência e resiliência. Foco para manter-se realmente ativo e olhando para aquilo. Persistência, porque vão ter realmente grandes dificuldades. E resiliência, porque vai errar, vai ter problema e vai ter que se recompor e continuar a jornada desde que o foco não seja perdido. Então a ideia é essa, ter foco, persistência e resiliência para que consiga realizar os sonhos e que os sonhos possam ser sonhos que transformem também outras pessoas e não um sonho individual, né? Porque o sonho individual eu acho que não é um sonho, né? Então o sonho tem que ser aquele que te transforma, mas junto com você outras pessoas têm benefício da sua transformação ou da sua realização. Então eu deixaria esse recado para nós. Muito bom! Uhul! Mais um episódio entregue com sucesso. Isso aí. Agradecer, né? Você também que assistiu a gente até aqui, que acompanha a gente. E a gente sabe que você tá aqui porque tá buscando também essa evolução. Então você faz parte disso aqui. E, na verdade, é isso que nos move, né? Porque a gente tá aprendendo. E você vem aprender com a gente, tá? Então a gente tem mais episódios. Com certeza, Continue fiquem com a ligadinhos. gente. Tem muita Quarta coisa temporada ainda. só no comecinho. Muita coisa ainda, muita gente legal para vir a ensinar a gente. E aí a gente tá com você e a gente segue juntos, né? Continue nos acompanhando por aqui e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Algumas histórias começam muito antes do primeiro passo. A Maíra Design nasceu de um legado familiar, de um sonho que insistia em crescer. Em 2003, quando eu fiz o curso de design de interiores, tudo mudou. A loja dos meus pais, que era antigo feirão dos móveis, trabalhávamos apenas com móveis populares. Mas algo dentro de mim dizia que podíamos ir além. Então decidi transformar, agregar beleza, decoração e personalidade. A partir dali, a loja evoluiu e a Maíra Design nasceu. O curso me abriu portas, começamos a trabalhar com a linha média, móveis mais elaborados e também decorações. Aos poucos, nosso estilo foi tomando forma e nossa identidade também. Cada conquista tem sua história. E da Maíra Design foi construída pilar por pilar, literalmente. Construímos a primeira parte de baixo da loja, mas dentro de mim algo me dizia que precisava ser maior, que a gente precisava sonhar alto. Foi quando decidi colocar pilares para subir o prédio. E esse sonho nasceu na pandemia. Enquanto o mundo parava, nós trabalhávamos. E o que parecia impossível aconteceu. Deus ainda mandou o elevador, algo que nem fazia parte dos meus planos. Foi muito esforço, mas foi uma vitória. O sonho cresceu mais uma vez e a segunda loja foi inaugurada na Avenida Brasília, com uma curadoria de móveis de design, linhas assinadas e peças de alto padrão. Quando abrimos a segunda loja, percebi que todo aquele esforço fazia sentido. Hoje entregamos em toda a região, Três Lagoas, Andradina, Birigui,
e seguimos crescendo. Então, a Maíra Design não só vende móveis, entrega vida, entrega sonhos, entrega lar. Eu acredito que a gente precisa amar o que faz. Quando você trabalha com amor, tudo dá certo. Eu sou muito feliz com a nossa história. Maíra Design. Uma trajetória construída com dedicação, fé e amor pelo design. Uma marca que nasceu da coragem de transformar e que continua inspirando os lares por toda a região. Maíra Design, transformando sonhos em ambientes que inspiram.